Olá, eu sou Everton Rodrigues, diretor da Rossio Intelligence, e hoje eu gostaria de trazer para vocês uma das ferramentas de grande importância na análise de causas e problemas dentro de um processo ou dentro de uma grande empresa. Só um minutinho, compartilhar a tela. Vamos lá então. Então, vou trazer para vocês hoje um curto treinamento, né? Trazer algumas informações sobre a ferramenta do Pareto, que muitos conhecem como a regra do 80-20. Então, é uma das ferramentas que nós utilizamos no nosso curso de MASP, de Metodologia, Análise e Solução de Problemas, né? E uma ferramenta muito importante de estratificação, né? E de identificação de tanto das causas como dos problemas dentro da nossa empresa. Inicialmente, é interessante que a gente defina, né, antes de começar a trabalhar com um Pareto, definir exatamente o que é um problema, né? Então, ter essa ideia geral do que realmente pode ser um problema dentro da nossa empresa. Né? O problema, ele é um gap, né? Ele é uma diferença que a gente vai ter entre uma situação ideal, planejada, desejada, e uma situação atual. Então, essa diferença entre a ideal e a atual, né, ela é um gap, ela é um problema. O que nós queremos, na verdade, é vir para a situação ideal, a situação desejada. E ele pode se apresentar de várias formas dentro de uma empresa, né, ou dentro de um processo. Ele pode ser um retrabalho, ele pode ser um acidente, pode ser reclamações de clientes internos ou externos, pode ser uma sucata, e essa é a que a gente mais enxerga, né, porque está ali o produto danificado, que pode gerar um retrabalho, né, ou não, ou ele vai realmente ser totalmente descartado, né. Pode ser custos elevados, prejuízo, devoluções, defeitos, atrasos, né, metas não atingidas, qualidade ruim, um baixo faturamento ou um baixo resultado. A gente tem um bom faturamento, mas um baixo resultado financeiro, né? Então, um problema, ele é um resultado indesejável em um processo, ok? Como é que a gente pode identificar? Então, tem duas formas, né, de caracterização de um problema que é interessante a gente trazer, que é a seguinte. Inicialmente, uma delas é essa aqui, que inicialmente, né, ou nessa questão, eu estou na minha situação ideal, eu estou dentro do meu padrão e da minha expectativa. Só que em um determinado momento, o processo, por uma falha, ele faz um desvio. Né? O que eu preciso fazer, então? Corrigir a falha e retornar à minha situação original. Né? Então, nesse caso, eu sempre tive um desempenho dentro do meu padrão e da minha expectativa. Só que, por um motivo ou por outro, ele ocorreu um desvio. Por exemplo, num processo de usinagem, de uma hora para outra, eu posso ter uma queda no meu desempenho gerando sucata. Essas sucatas podem estar sendo geradas por uma ferramenta que está ruim, danificada, a máquina perdeu seu ajuste, enfim. Então, o que eu tenho que fazer? Trocar a ferramenta, ajustar a máquina e voltar para a minha situação ideal. Né? Então, essa é uma situação, é uma característica, né, de um problema que a gente está frente a um desvio. O que a gente tem que fazer? Corrigir a falha. Né? Corrigir a falha e voltar ao nosso padrão. Uma outra situação é que a gente tem uma expectativa, né, um padrão, mas nós nunca estivemos lá. Então, nós sempre estivemos abaixo desse padrão, dessa expectativa. Sempre existiu desvio. Então, nesse caso, a gente tem um problema crônico. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa corrigir todo um processo para trazer para esse padrão, para essa expectativa. Então, são duas situações, de certa forma, diferentes. Como é que eu posso identificar esses problemas? Eu trago alguns, né? Um deles é a carta de controle. Eu gosto, particularmente, eu gosto muito de trabalhar com gestão à vista. E a carta de controle é uma gestão à vista bem interessante, porque a carta de controle, se a gente, por exemplo, trabalhar com cores aqui, né?
trabalhar aqui acima daqui vermelho, vermelho aqui, aqui verde, daqui a pouco amarelo aqui, nesses intervalos, ela permite, uma vez que ela está exposta, ela permite que qualquer um, né, qualquer pessoa, qualquer colaborador que esteja passando pelo determinado setor, por uma certa atividade, mesmo que não faça parte do setor ou da atividade, ele tem condições de identificar visualmente que algo está errado. Ele até pode não saber o que está errado, mas ele sabe que algo está errado e alerta, ó, isso está errado. Né? Por exemplo, a gente pode ter uma situação aqui, ó, aqui nós temos um ponto só, mas daqui a pouco a gente pode ter mais pontos que mostram uma tendência, né, de gerar um problema maior, gerar uma falha, né, uma sucata, por exemplo, porque está saindo de dentro do limite superior do diâmetro desse eixo, por exemplo. Tá? Então, eu gosto muito das cartas de controles pela essa capacidade, né, de gestão à vista que ela nos traz. Uma outra forma, uma ferramenta também super importante é o quadro hora a hora. Então, são quadros que a gente utiliza no nosso processo produtivo, normalmente no final de uma linha ou de uma célula em U, né, ou uma célula qualquer, né, onde a gente vai estar trabalhando o quê? Com o plano horário, né, o que a gente deseja. Por exemplo, eu faço essa peça, modelo tal, eu faço 200 por hora. Então tá aqui, 200, 200, 200, 200. Aqui o meu acumulado, né, 200, 400, 600, 800. E o meu realizado. Então do ladinho aqui eu vou botar o quanto eu realizei. Eu tinha que fazer 200, fiz 180. Eu tenho que vir aqui dizer o porquê que eu fiz 180. Por que eu não fiz 200? Sempre que houver essa diferença entre o real e o planejado, né, na minha produção, eu preciso vir aqui e registrar. Isso aqui, normalmente, esse quadro hora a gente utiliza 2 quadros, porque as empresas que trabalham com quadro hora a hora, elas também têm o Gemba, né? E o Gemba, existe a necessidade da análise do quadro, então a gente precisa que ele fique preenchido, então a gente utiliza 2 quadros, né? Um do dia anterior para fazer a análise do Gemba, e o outro para a gente começar o dia atual, né? E assim por diante. Uma vez que a gente retira todas as informações daqui, a gente pode apagar o quadro. Mas isso aqui fornece, né, muitas informações das causas, dos problemas que a gente tem na nossa linha de produção, o porquê que a gente não atinge a produção ou a produtividade que a gente necessita. Okay? Então eu vou anotar aqui, a máquina quebrou por falha mecânica, por falha elétrica, faltou mercadoria, sucata por motivo tal, operador não veio, operador, sei lá, passou mal. Tá tudo anotado aqui. Tá? E o que são gráficos de Pareto, então? Gráficos de Pareto, né, eles são uma ferramenta extremamente importante porque ele estabelece a forma de distribuição das perdas, a forma como acontecem os problemas, tá? Então, a maioria delas deve ser alguns poucos tipos de defeitos e aí que pode ser a gente pode atribuir uma pequena quantidade de causas. E aí a regra do Pareto, 80% dos problemas são causados por 20% das causas. Qual é a vantagem? Ela serve para verificar o impacto, né, de uma determinada causa sobre o efeito que a gente está estudando, né, se tem impacto, não tem, ou qual é a relevância, né? Ela também ajuda a detectar, deixando bem claro onde ocorre e onde não ocorre, né, esse problema. Tá? E como é que a gente constrói esse gráfico de Pareto? Então, eu vou trazer para vocês agora aqui o passo a passo de construção desse gráfico de Pareto. Tá? Ele é bem simples, extremamente simples, mas vocês vão ver, vou mostrar para vocês alguns erros que normalmente a gente identifica. Tá? Na minha vida profissional, né, dentro de multinacionais, e também como professor universitário, né, porque muitos alunos gostam, inclusive, de trazer nos seus trabalhos de conclusão, quando trabalham com análise de dados, eles trazem o Pareto para ver, para mostrar a forma de estratificação desses dados, como é que eles ocorrem, né? E é normal trazerem erros, né, que acabam não permitindo que o Pareto entregue a sua função. Que essas informações gráficas, essas informações visuais de como ocorre, de como não ocorrem os problemas e suas causas.
Tá? Então, primeiro, a gente precisa decidir quais problemas devem ser investigados e como a gente vai coletar esses dados. Como é que a gente vai fazer para coletar esses dados? Vai ser um flipper, vai ser um checklist, vou buscar no histórico da máquina, num histórico de manutenção, um software de manutenção, ou daqui a pouco alguém utiliza, uma empresa já utiliza um histórico, né, de produção. Da onde eu vou buscar esses dados, né? Eu tenho que decidir que tipo de problema eu vou investigar. Vai ser itens defeituosos? Vai ser perdas de valores? Vai ser ocorrências de acidente? Vejam bem, se eu pegar, por exemplo, um setor de manutenção, né? Se eu decidir por ordens de serviço, número de ordens, ou chamadas de ordem de serviço, né? Talvez eu tenha uma característica dos meus problemas, né? Uma forma deles ocorrerem, né? Se eu atrelar daqui a pouco, se eu trouxer a perda monetária que essas paradas geram, talvez a característica dos meus problemas, né, a ordem de prioridades de solução seja diferente, pode mudar, né? Pode ter pequenas paradas que me geram enormes quantidades de ordens, solicitações, né? Mas que não geram perdas monetárias no meu processo produtivo, como talvez uma grande falha que aconteça 1, 2, 3 por semestre, né? Então é importante a gente definir aí. A gente precisa decidir também quais dados serão necessários, como a gente vai classificar, né? Por exemplo, tipo de defeito, localização, processo, qual máquina, qual operador, qual método, né? Se já dá para estratificar na coleta de dados ali, né? Faça isso, vai ajudar bastante. Determinar o método de coleta de dados e o período durante o qual serão coletados. Então, a gente vai coletar através de um formulário onde o operador da máquina, cada vez que tiver um item, uma parada de produção, ele vai anotar o porquê ali. Não, vai ser no 4 horas. Tá, mas qual é o período que a gente vai pegar? Vai pegar 2 meses, 3 meses, 6 meses? Qual o período? O que é representativo para a gente realmente ter uma ideia das nossas perdas? Aí eu vou construir o gráfico de Pareto. Bom, como é que eu faço isso? Eu vou criar uma folha de contagem de dados, tá? Onde eu vou listar todos os itens. E aqui eu vou botar os seus respectivos totais individuais. Então, não entregue, por exemplo, 55 nesse período, jornal rasgado 30 e por aí vai. E aqui eu vou preencher a folha de contagem, né? Botando o total deles. Tá? Depois eu construí uma planilha que é super importante. Ela vai ser a base para a construção do diagrama de Pareto. Né? Então eu vou estar listando por tipo de falha, totais individuais, totais acumulados, porcentagem sobre o total individual e as porcentagens acumuladas. Vou trazer para essa planilha os meus dados. Quando eu trago, olha bem, eu já trago em ordem decrescente de quantidade. Então, eu começo pelo maior item lá, 62, não entrego 55, e assim eu venho vindo. Esse item, outros aqui, é a primeira dica que eu dou para vocês, muito importante, tá? Que às vezes, normalmente a gente enxerga, consegue ver em alguns paretos errado, de forma errada. O item outros, tá? Ele é sempre na última linha, ele é sempre a última coluna, sempre, indiferente da quantidade dele. Se ele tivesse aqui 14 itens, ele ainda estaria na última linha. Tá? Então ele sempre vem na última linha. Então olha só, o item outros deve ficar na última linha, qualquer que seja sua grandeza. Isso se deve ao fato de que ele é constituído de um grupo em que cada item é menor que o menor item listado individualmente. Se a gente tiver um outros muito grande, tivesse aqui 40 itens, gente, tem que abrir esse outros e analisar se está correto, se não existem itens ali que pertencem a um outro tipo de falha que eu posso deixar mais claro, ok? Feito isto, né, agora eu vou calcular o total, né, dos itens, né, o total acumulado. O que é? Então eu tenho aqui, ó, tenho atrás 62 itens. Qual é o total acumulado? 62. Bom, atraso, mas não entregue. É o 62 mais 55, que é o meu 117. E assim por diante, né? Esses três itens é o 117 mais o 38, que me dá 155. Como é que eu sei
né, que está correto. Uma forma de verificar. No final, na última linha, no último item, que é o outros, o total acumulado tem que ser igual ao total da soma dos individuais. Ok? Aí eu vou para o meu percentual do total individual. Como é que é o meu percentual do total individual? Bom, eu tenho aqui o item atraso, 62 itens, vou dividir pelos 205, tenho o meu percentual, 30%. Da mesma forma, né? Da mesma forma, o 55 pelo 205, 26. O 38 por 205, 19. E assim por diante. No final, lembre-se, os 205 é o 100%. Né? Então tem que fechar 100% aqui. Ok? Feito isso, eu vou para o meu percentual acumulado. E aí tem duas maneiras de fazer. Uma delas é dessa forma. Eu tenho aqui, ó, meu percentual acumulado, né? É o meu percentual do atraso, 30%. Ok? Qual é o desses dois itens? Atraso, mas não entregue. É o 30 mais o 26, 56%. Qual é o dos três itens? 56 mais 19, 75%. Como é que eu sei que está correto? De novo, pessoal, 100%. Ó, total acumulado 205, percentual acumulado total, 100%. Qual é a outra forma de fazer? Posso pegar o percentual, o total acumulado aqui e dividir por 205, 62 por 205, 117 por 205, né? E assim eu vou calculando, ok? Pessoal, uma segunda dica e onde eu acho que é o principal erro que eu enxergo nos Paretos. O 100%, do 100%, que vai ser a nossa coluna ali, a nossa linha vertical da direita do nosso gráfico, ele corresponde a 205. Eu vejo muito Pareto, na maioria dos Paretos errados que eu vejo, o 100% corresponde a 62, que é o maior item, e está errado. O 100% corresponde a 205 itens, que é o total, ok? Então aqui, vou para o gráfico agora, né? Eixos verticais. Então do lado esquerdo eu vou uma escala de 0 até o valor total, 0 até 205, não é 62, é de 0 a 205, porque ele é o meu total de itens. Na coluna da direita eu vou de 0 a 100%, 100% corresponde a 205, porque o total, os 100% dos meus tipos de falhas correspondem a 205. Ok? No eixo horizontal, eu vou dividir pelo número de intervalos, pelo número de tipos de falhas, né? Colunas que eu vou ter. Certo? Então, eu tenho ali meus seis tipos de falhas, eu vou dividir em 6 tipos de falhas. Depois eu vou construir o diagrama de barras, né? Então, eu vou pegar o total individual de cada item, ó, 62, 55, 38, está mais ou menos por aqui, 30 está mais ou menos por aqui, 12 está mais ou menos por aqui, 8 está mais ou menos por aqui, e construo as barras, ok? Já posso até identificar aqui, ó, atraso, não entrega, endereço errado, jornal atrasado, né? E aí eu vou construir a curva de Pareto, que é uma curva acumulada, ok? Como é que eu faço isso? Ó, sai sempre de cima da primeira coluna, 62. Porque se vocês voltarem lá na planilha, né, o primeiro item do percentual acumulado, quanto é que é? 62. Não é? Então, a quantidade total acumulada é 62 itens, que vai me dar o meu percentual acumulado também dos 62%. Ok? Ó, vou pegar e traçar aqui, ó. O que eu tenho lá? 62 mais 155, 117. Tá aqui, ó. Marquei. E assim por diante, pessoal. Vou marcando. Depois de marcar, né? Ó, eu traço a minha curva de Pareto. Lembra lá, ó, o 62, percentual dele não era 30%? O 62 mais 55 não correspondia a 57? O 62 mais 55 mais 38 não correspondia a 75? Aqui é o percentual acumulado. E daqui que a gente visualiza a regra de Pareto. Ou seja, ó, 80, né? Então, assim, se eu resolver esses 3 itens, eu vou estar resolvendo 75% dos meus problemas. Então, é a regra do 80-20. Então, se eu resolver só 3 itens, né? Apenas 3 itens, eu já vou estar resolvendo 75% dos meus problemas. Se eu resolver só esses 2,
vou resolver ali em torno de 60%, ok? Mas vejam, ó, 100%, que é o total 205, ó, ele dá onde? Em cima da última coluna, porque é 62 mais 55 mais 38 mais 30 mais 12 mais 8, que me dá os 205, me dá 100%. Se eu resolver os 6 itens, eu tenho 100% de resolução dos meus problemas, dos meus tipos de falha. Ok? Olha como é grande, né, a informação que o gráfico de Pareto bem feito, bem realizado nos traz. E olha como é simples de fazer. São regrinhas que devem ser respeitadas. Outros pontos importantes, né? Então é importante que a gente anote outras informações que foram necessárias no diagrama. Se é necessário anotar o nome do operador, né? Os dias da semana, enfim, o que vocês acharem que é relevante de anotarem. Informações referentes ao diagrama, título, quantidades significativas, unidades. Informações referentes aos dados, né? Período, assunto, né? Local do levantamento, quantidade de dados. Outras informações importantes, né? De novo, o item outros não pode ter uma porcentagem muito alta. Se isso acontecer, é necessário, né, que a gente analise, tá? Porque o que a gente está classificando lá não está apropriado. E aí a gente acaba enquadrando, né, muitos itens sobre esse título. Se o valor monetário poder ser associado aos dados, é importante, né, que o gráfico de Pareto traga. Talvez a gente não faça, né, o levantamento dos dados baseado em valor monetário, mas nós podemos associar o valor monetário. Por exemplo, a gente pode fazer a coleta de dados por números de horas de parada de máquina, né? Parada de produção é bem relevante. Talvez não seja necessário trazer o valor ali, né? Mas a gente pode associar, né? Então, se sei lá, o primeiro item representa 30% das horas paradas, ele representa quanto de perda? Tem um valor total 205, vamos dizer que seja horas paradas, representa, sei lá, 100 mil reais nesse período, né? 30% disso me representa 30 mil. Então, eu tenho essa ideia, tá? Se um item parece ser de solução simples, ele deve ser atacado. Pessoal, mesmo que ele esteja fora dos 80% lá daqueles 3 itens, ele é de solução fácil, resolve ele, fazem de forma paralela, tá? Então a gente pode utilizar o gráfico de Pareto para avaliar as causas mais importantes. Tá aqui o gráfico de Pareto, com todas as informações pertinentes, tá? O que acontece? Acontece que agora que a gente tem três tipos de falhas para resolver, e normalmente a gente não tem braço para resolver as 3. Então a gente precisa escolher qual delas a gente vai trabalhar. Para isso existe uma ferramenta chamada GUT, que é uma matriz de decisão, gravidade, urgência e tendência. Tá? Mas essa é uma ferramenta que a gente utiliza lá no nosso curso de MASP, né? Para a gente fazer esse tipo de definição. A ideia hoje é trazer o Pareto, né, como forma de estratificar, de identificar como as falhas ocorrem, onde elas ocorrem. Convido a todos a participar, se gostarem, né, do nossa conversa sobre o Pareto, a participarem do curso DEMASP, de Metodologia, Análise e Solução de Problemas. Ele vai estar ocorrendo dia 6 de outubro, totalmente online, ao vivo, transmitido pelo Zoom. Tá? Então, das 18h30 às 22h30, nós vamos estar realizando um MASP. Tá? Eu trago uma problemática lá, e conforme a gente vai vendo cada ferramenta, o Pareto é uma dessas ferramentas, mas existe um passo a passo, uma metodologia. Para cada necessidade de solução do problema, a gente traz uma ferramenta. Né? Pareto é uma delas. A gente fala sobre Pareto, a gente fala sobre GUT, sobre brainstorming, Ishikawa, plano de ação, matriz de solução de problemas, bem legal decidir qual é a melhor solução. Tá? Então, conforme a gente vai vendo cada uma dessas ferramentas, né, a parte teórica, o conceito dela, a gente aplica a ferramenta logo em seguida no problema. Então, no final dessas 4 horas, que é um curso super rápido, né, um mini curso, na verdade, a gente vai ter realizado um Pareto. Então, convido a todos a participarem. É na próxima terça-feira. Tá? Quem quiser participar pode acessar esse link que está abaixo aí, né? Desculpa, abaixo, né? Está aqui. Preenche esse link, o formulário, ok?
Se sentir à vontade, pode me mandar e-mail, pode me mandar um WhatsApp sem problemas nenhum, tá? Então fiquem à vontade, espero que tenham gostado. Na sequência, nós vamos estar trazendo outras ferramentas. A ideia é sempre estar propondo uma conversa, uma ferramenta que vai auxiliar vocês no dia a dia, tá? De forma de fazer uma entrega realmente legal, que vocês possam utilizar e de forma gratuita. Tá? Mas se quiserem participar do curso, tiverem interesse, entender como é que se trabalha com a metodologia análise e solução de problemas através de um passo a passo, de uma utilização de ferramentas, faça a sua inscrição, tá? E venha participar desse curso, ok? O valor é de R$ 49,90. Eu espero que todos aí tenham interesse e possam participar. Abraço.